Você leu a Jane Jacobs e se ela influenciou o seu trabalho de alguma maneira? Yes. Sim, She died recently. ela faleceu There was a recentemente, woman named uma senhora Jane chamada Jane Jacobs, lived in, que West Village vivia no neighborhood West in Village, New York. em Nova York, This was e decades ago, I guess há it's from várias the 60s. décadas, nos anos And 60, there was e a havia very, very powerful urban developer, planner. um urbanista Robert muito Moses, poderoso, Robert to Moses, his credit, built a lot que of parks, but he construiu also muitos loved to parques, put por um lado, highways mas everywhere. adorava colocar He estradas e built rodovias em highways todos os around lugares, Manhattan, com highways to elevados Long em Island, Manhattan highways para here, Long highways Island, there. He wanted, autopistas em and tudo quanto é his lugar. plan E at ele that queria, time was to o build plano a dele highway era that de would go construir right uma through, estrada que atravessasse Greenwich Village, que go right through, atravessasse no meio destroy, e iria destruir outro que ia atravessar Soho, onde existe hoje. Basicamente teria destruído esses bairros tradicionais. E ela resolveu combater esse movimento do Robert Moses. E nessa luta contra o plano dele, Jane Jacobs estudou como o bairro funciona. E ela escreveu um livro excelente chamado A Morte e a Vida das Grandes Cidades Americanas. E foi resultado, não é sobre a luta contra a rodovia, é o que torna um bairro, que faz com que o bairro funcione, com que não funciona também. E foi muito influente o livro dela. Agora uma pergunta para o Eduardo. Eduardo, se você acha que algumas ideias da Jane Jacobs, como sobre questões sobre adensamento, zoneamento e calçadas, elas poderiam influenciar positivamente o urbanismo brasileiro. O que você pensa disso? Olha, eu acho que... Microfone. This one, I think. Eu acho que sim. Quando eu morei nos Estados Unidos, fiz meu pós-doutorado, eu tive a felicidade de ouvir a Jane Jacobs falando na universidade onde eu estudava, e uma pessoa extraordinária, como o David falou. E ela já influenciou grande parte dos meus amigos urbanistas, né? Eu não sou urbanista exatamente, já influenciou, mas com certeza ela é uma leitura obrigatória nessa discussão que vai acontecer. Principalmente, eu diria que a Jane, pelo menos para mim, ela é muito mais interessante na nossa luta por causa da atenção que ela dá ao ser humano, ao pedestre, aos ciclistas, mais do que essas discussões mais assim abrangentes, às vezes muito ambiciosas, de grandes estruturas urbanísticas. Eu acho que esse refazer da via, na verdade, eu acho que é o nosso principal desafio, né? Como as vias antes públicas foram privatizadas pelo uso das vias, pelas pessoas que têm acesso ao transporte motorizado. Houve uma privatização indevida, né, dessas vias públicas. Nós temos que republicizar o neologismo, republicizar estas vias, para que todos possam utilizá-los. O que está por trás do livro da Jane Jacobs, acho que é muito interessante para ajudar esse raciocínio, sem dúvida nenhuma, viu?